Amém, igreja? Glória a Deus. Encontramos juntos aqui e já louvando um hino. Eu queria fazer uma pergunta para Júnior, para deixar já esse legado, gente, nas nossas vidas, que Deus pega, como lá em Coríntios fala, né, capítulo 2, Deus pega as coisas loucas, desprezíveis, que não são para aniquilar, que significa fazer desaparecer as poderosas e as sábias da terra, né? Porque é do céu, somente Jesus Cristo é maior. Mas eu queria fazer uma pergunta para Júnior, porque é um louvor que flui com a tal veracidade de espírito e verdade. Eu queria falar, Júnior, o que lhe inspira a fazer isso aí, Júnior? Diz aí. Eu sei que é gratidão, né? Mas quero ouvir da sua parte, assim, como você uma certa vez comentou um pouco comigo, mas eu queria que você falasse aí agora, velho. Para deixar isso para nossos filhos, nossas filhas, né? Nossas esposas, um legado, né, irmão? Pessoal, para mim, eu tenho para mim dentro de mim que você adorar o Senhor não tem coisa melhor, né? Porque eu vivi num mundo a qual que nem eu sabia mesmo o que Deus poderia fazer comigo, né? Eu cantava no mundo, mas não tinha aquela adoração, não tinha aquele temor de cantar. Porque a gente canta assim, hoje em dia você canta no mundo, mas é para aquelas pessoas ficar alegre, para você ganhar dinheiro, um dinheiro ali que vai em vão, um dinheiro ali que você praticamente não usa ele para nada, né? É só sua felicidade momentânea. Mas para Deus... Escorrega para uma maldição, né, velho? Na verdade a maldição, exatamente. Não vai em uma coisa... Mas para Deus... Por mais que você pegue o dinheiro que você tenha, faça a caridade e tudo, sua alma vai pro inferno do mesmo jeito. Que o pessoal pensa, algumas religiões por aí, que não vamos citar nome de religião, não é interessante pra gente, que acha que por muito fazer caridade, isso, aquilo, vai ser salvo. Tem nada a ver. A salvação é confissão e arrependimento, né? Sim. Então hoje eu adoro, eu louvo, eu agradeço a Deus primeiramente na minha vida, né? Que Deus me deu esse dom maravilhoso. E quando eu estou adorando ao Senhor, eu sinto uma maravilha, eu sinto o temor do Senhor na minha vida, né? Que assim, muitas das vezes eu louvo nas igrejas, para as pessoas, tem pessoas ainda que olham assim para nós, né? Que somos levita, ou enfim, para todos que louvam o Senhor. Tem pessoas ali que não tem um temor do Senhor e já fica com a ira contra você, mas eu não olho para essas coisas, né? Eu olho para o que Deus vai fazer comigo, pelo que Deus tem para fazer comigo, né? Então hoje eu tenho essa voz, foi o Senhor que me deu. Então quando eu estou louvando para Ele, eu sinto a presença dEle do meu lado. Eu sinto a presença do Senhor trabalhando na minha vida. Então eu tenho esse temor, eu sou apaixonado em louvar para o Senhor, né? Porque antes eu não tinha esse temor como eu tenho hoje, que Deus me deu, um dom que Deus me deu maravilhoso. Tem até uma desculpa, né, Júnior? Desculpa entre aspas, que, por exemplo, o Júnior e eu, nós somos de famílias evangélicas, né? Apesar que minha família é grande, né? De várias denominações, né? Como Batista, Assembleia Quadrangular, né? Que faz parte de convenções e tudo, mas meu pai mesmo, né? Como se diz, né? Meu pai era maçom, você sabe, o segmento maçônico é muito oculto as coisas. Sim. Minha mãe era católica, Xexenauê, espírita e uma feiticeira, a palavra é essa, né? Mexia mesmo com São Cipriano, coisas pesadas. E o Júnior não é diferente, o Júnior não tinha uma criação, né? Ainda com linhagem indígena também, que Júnior também sempre morou em aldeia, é índio também, né? Ainda tem essas raízes ainda, tem essas raízes ainda. Exatamente. Mas é isso aí. Mas continua, Júnior, eu fico observando que não precisou de muita escola, muito isso aqui, não precisou de um coração aberto, né? E isso, não estou falando contra o conhecimento, jamais. Eu amo conhecimento. O verbo é o principal. É a ciência, o dom da ciência, a palavra de Cristo é que informa todas as coisas. Exatamente. E também tem pessoas que me perguntam, né? Você já fez aula de canto? Eu falei, não. Você louva muito bem para o Senhor. Eu falei, não é eu, é Deus que me usa, né? Porque a gente temos que engrandecer a Ele. Verdadeira unção, né? Exatamente. A unção do Senhor é maravilhosa em nossas vidas. Aí, João 14, 16, 7 diante fala sobre a capacitação do Espírito Santo. Conversa do pecado, o juízo da justiça, né? Como tem, também ele sabe ensinar todas as coisas, como 14, 26 também de João fala sobre isso. Então a diferença, gente, é a unção, não é a letra não, a letra mata, né? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 fala sobre isso. Mas a nova aliança traz vida, né, Júnior? E vida com abundância, o ministério do Espírito. Exatamente. E por falar de ministério do Espírito, vai terminar aí pra gente falar, vamos louvar mais um, né, Júnior? Amém, amém. Mas continue falando da oração. Continuamos falando da oração, continuamos falando do temor do Senhor, né? E assim, nós passamos por luta, dificuldade, porque o evangélico também não é só um mar de maravilha, não. Ele tem os espinhos também para pisar. Só falar a verdade, espinhos, né? Eu já fui praticamente posto, não só na igreja. Exatamente. E para fora, assim, eu me tomando na minha área agora, gente, que é minha área profética.
né, que Deus me deu, o ministério profético da palavra, que traz mesmo, tem hora mesmo, Deus traz o oculto, que tem o dom da ciência. Ah, meu irmão, eu teve mesmo em Salvador, mesmo na Pituba, o presidente falou, não pise mais na minha igreja, pô. A mulher estava pregando, estava o cantor Lázaro, deu muito profecia, o cantor Lázaro foi, é isso mesmo, que Deus me falou. Que Deus sempre fala com a pessoa, ele também não acredita em profeta que fica falando demais com a pessoa e a pessoa não recebe nada de Deus. Exato. Aí depois teve a mulher que estava pregando, quando eu pisei na igreja, que eu olhei para ela caiu ajoelhada, falando que tinha cheirado cocaína e tinha se prostituído e estava pregando desse jeito. E aí estava provocando escândalo para o pastor, né? Então o pastor chegou e me falou, não pise mais na minha igreja, desse jeito. E Jesus não mandou ainda mais não, porque se eu fosse eu ia levar uma peia daquela bem segura. Mas vamos lá, Júnior. Amém. Antes de eu louvar, eu vou deixar aqui um versículo da parte do Senhor que se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, que fala sobre a parte de Davi. Davi, ele era um menino a qual ele era cuidador de ovelhas, ele era cuidador das suas ovelhas, mas Samuel queria que Saul fosse rei. Só que Deus não viu Saul como rei. Deus viu Davi como rei. Deus viu Saul, ele não era rei, ele estava querendo ser porque ele era o maior, porque ele era o melhor da família, mas não. Deus tinha provido de um rei através da vida de Davi. Davi, ele era um menino que ele era temente ao Senhor, ele era um cuidador das suas ovelhas. Muitos não queriam o trabalho que ele tinha, um trabalho de cuidar de ovelhas, porque não é só você dar comida, não é só você tem que tratar, tirar as fezes. Então Davi, ele era um menino que ele cuidava das ovelhas, mas quando ele chegava em casa, ele chegava com mau cheiro, ou seja, de fezes de ovelhas, né? Então assim, Deus, ele viu um amor, ele viu um temor em Davi, e ele mandou que Davi fosse guerrear contra aquele gigante. Mas ao Davi chegar lá, Davi ele foi porque ele não quis, ele foi porque o Senhor mandou ele até lá, porque os irmãos estavam com medo. Davi ele foi porque a autoridade do Senhor sobre ele. Então Davi foi até lá, aquele gigante olhou para ele e disse, esse menino eu não vou matar ele em coisa de segundos. Mas ele não olhou para a espiritualidade de Davi que tinha para com Deus. Davi, ele foi até lá, mas ele foi com a autoridade do Senhor, pedindo seguimento ao Senhor. Aquele gigante jogou lança sobre ele, jogou faca sobre ele, mas não acertou. Davi, a única coisa que ele teve em mãos, naquela época eu não sei como é que chamava, mas hoje se chama seta, estilingue, né? Ele derrubou aquele gigante com uma pedra, porque Deus deu autoridade para ele. Deus deu discernimento para ele pegar aquela pedra e derrubar aquele gigante. Então ele veio a derrubar aquele gigante, ele venceu aquela guerra, então Davi foi rei. Ele foi rei. Davi, ele era o segundo coração do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, muitas das vezes tem pessoas que estão sendo como Davi, né? Cuidador de algo na parte ali de Deus, mas às vezes você olha e fala, Senhor, eu estou passando por isso, Senhor, sirvo ao Senhor muitos anos e estou passando por essa dificuldade. Deixa eu te falar uma coisa, a sua dificuldade, a sua luta que você está, permaneça, porque isso é algo da parte do Senhor. Deus, ele tem algo grande nas nossas vidas, mas para isso nós devemos adorar, nós devemos passar por lutas, mas sim adorando ao Senhor, porque aquela luta que você passa não é para a sua morte, é para a sua vitória. Então creia somente na parte do Senhor, que Deus vos abençoe a cada dia as nossas vidas. E esses irmãos ou as irmãs que estão aí nos vendo aí na live, né, que Deus possa abençoar grandemente, amém? E vou estar louvando um louvor aqui para o Senhor, né? Que não sou eu, mas sim Deus que me usa, pela honra e glória do nome dele, amém? Segura aí.